Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Para Dois e ao nosso Mundo Mágico. Muito bem-vindos, eu sou o Vini Faria. Eu sou a Ana Tomichi e somos o Para Dois Serem Um, @Para2Serem1 lá no Instagram. Já segue a gente lá. Meu amor, qual que é o tema de hoje? Hoje, você sabe que a gente sempre fala sobre temas importantíssimos para a vida a dois, né? E tem muito casal que tá ficando, amor, preso no passado. E aí o relacionamento vira uma merda. Não tem jeito, né? Se a pessoa está presa no passado, onde que ela não está? Ela não está no presente. E a gente vai falar sobre algumas questões, né? Alguns motivos que podem estar fazendo a pessoa estar presa no passado, e vamos propor também algumas soluções para que você viva o que você precisa viver. A gente separou aqui 6 riscos que podem acontecer, 6 questões que podem acontecer em relacionamentos em que um dos parceiros ou os dois parceiros estão presos ao passado. E como a gente é fada madrinha e fado madrinho... Nossa, inventou agora. A gente vai dar algumas soluções também para galera focar no presente, fazer planos para o futuro e largar o passado para lá. E assim, quando a gente fala de ficar preso no passado, né, a gente não necessariamente está falando só sobre o passado desse relacionamento, né? Sim. Pode ser coisa que aconteceu lá no começo, quando vocês ainda eram namorados, mas pode ser de relacionamentos passados. E é muito difícil quando as pessoas não entendem que estão carregando isso. Porque acho que esse é um grande problema, né? As pessoas muitas vezes estão presas no passado e não sabem. E não só preso ao passado do próprio relacionamento ou de um relacionamento anterior, mas preso ao passado da vida dela. Às vezes um trauma lá que aconteceu na infância, alguma coisa que aconteceu na vida dela em algum momento, e ela carrega aquele peso, aquele fardo até hoje, que gerou muito trauma na vida pessoal dela, e ela leva aquilo para o relacionamento e acaba embolando muita coisa. Então, para a gente não fugir muito, já vamos entrar. Qual seria o primeiro risco, o primeiro problema dessa prisão que é viver no passado, né? É o ressentimento acumulado. Quando a gente não consegue resolver coisas do passado, o ressentimento ele vai acumulando. E o que é ressentimento? É sentir de novo. Então, a gente conhece pessoas que às vezes tiveram um episódio difícil em uma relação, pode ser na relação atual, igual a gente falou no passado, e isso foi, por exemplo, uma traição, foi uma mentira, foi um abandono, e ela todos os dias sente aquilo de novo. Então é como se ela estivesse todos os dias sendo traída, sendo abandonada, sendo desrespeitada, sendo qualquer outra coisa. E é um falso perdão isso, né? Na verdade, ela não perdoou, Exatamente. Né? Porque quem perdoa, inclusive a solução para esse primeiro ponto, esse primeiro risco que é de acumular ressentimento, é liberar perdão. Se a pessoa não libera o perdão, ela vai acumular cada vez mais ressentimento, e ressentimento vira mágoa. E mágoa vira problemas cardíacos e doenças graves. Pode falar. E é muito louco, porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu perdoei. O cara que no meu relacionamento anterior, que me deixou ferrada na dívida, já perdoei. Não quero nem ver ele pintado de ouro, mas perdoei. Cara, se você não quer ver ele pintado de ouro, você não perdoou. Eu passei por inclusive esse exemplo é meu mesmo. Eu passei por uma questão muito forte no relacionamento anterior e que tinha tudo para eu acumular muito ressentimento, muita mágoa, porque eu fiquei com ressentimento, com muita mágoa no início, né? Foi triste, assim, o final desse meu relacionamento. E se eu tivesse carregado todo esse trauma para os meus próximos relacionamentos, para o meu casamento, ia ser uma bosta. Por quê? Porque eu fui abandonada, deixou com dívidas, não sei o quê, aquilo ali deu uma ferida emocional muito grande, uma ferida que ficou muito aberta, e se eu não tivesse me curado daquilo ali, e o próximo relacionamento foi você, a gente não teria o casamento que a gente tem hoje, leve, porque eu ia trazer todo aquele trauma, ia faltar confiança, ia faltar um monte de coisa. Então, eu lembro que quando isso aconteceu, a primeira coisa que eu fiz, e graças a Deus eu consegui ter essa clareza, foi: eu preciso me curar, porque senão eu entro numa próxima relação e repito tudo de novo. Só muda o personagem, mas a história vai se repetir. Então eu consegui perdoar, e é engraçado que eu falo, né? Eu falava com minhas amigas, quando eu contava esse caso para elas, eu falava assim: caramba, se eu encontrar fulano na rua, eu vou querer vomitar.
e cuspi na cara dele de tanta raiva na época. Depois que eu me curei, e foi rápido o processo, porque eu escolhi tirar isso logo, né, dessa mágoa, tirar isso de mim, eu passei a falar, e até hoje eu falo, se eu encontrar esse fulano na minha frente, eu dou um abraço e agradeço, porque ele foi um grande mestre na minha vida. Tenho certeza que toda a cagada que ele fez comigo deu um bom resultado, porque eu não teria evoluído e me tornado a pessoa que eu sou hoje. Então, isso é o perdão, é você reconhecer toda a merda que foi, mas perdoar e seguir a vida. E assim, esse caso de ex e problemas grandes, ele é muito extremo, e aí muita gente às vezes desconecta disso, só que pode ser coisas muito menores. Muito menores. E pode ser na sua relação atual. Então, pode ser que em algum momento no início da sua relação, você não se sentiu amada o suficiente. Seu parceiro demonstrou algo para você que ele talvez não estava na mesma página que você, ou que ele não te amasse tanto, ou algum ato de desrespeito, como eu já disse, de rejeição, de abandono. E você está carregando essa conta, né? Essa conta ficou aberta ali até hoje, onde qualquer pequeno gesto você... lá, de novo, ele não me ama. De novo, ele realmente não está entregue nessa relação igual eu estou. De novo, ele está escolhendo os pais dele do que escolher a nossa família que a gente está construindo. Se você... escolhe perdoar, não significa passar a mão na cabeça. Perdoar não significa esquecer, não é uma mágica, mas significa você entender que aquilo ficou no passado, né? A ferida, ela tem que cicatrizar. Vai ficar, às vezes, uma marca ali, mas é diferente de você ficar o dia inteiro apertando aquilo para sentir aquela dor de novo e não deixar aquilo nunca se fechar. Tem uma coisa que eu lembrei, Mo, porque a gente fala muito do perdão de quem foi ferido, né? Mas quem fere precisa se perdoar também. Porque você imagina um cara que traiu a esposa. Para ele conseguir começar um novo relacionamento e não carregar essa culpa, porque vai ter uma culpa, ele precisa se perdoar. Porque senão ele começa um novo relacionamento e vai repetir todas as histórias, só vai mudar o personagem. E essa culpa também traz ressentimento. E o que a gente vê é que muitas vezes a gente associa, né, a isso, a pessoa não conseguiu perdoar e por isso o relacionamento deu errado, porque ela olhava para o marido ou para a esposa e relembrava da traição. Só que muitas vezes a gente vê ao contrário. É a pessoa que errou, ela entende o erro, ela quer ser melhor, só que ela não aguenta mais aquele fato não ficar no passado. Então, tipo, eu tenho amigos que estão no seu 10º ano de casado e escutam coisas por causa de uma época que eles eram namoradinhos, que ele errou. E ele errou. Só que uma coisa é você entender que aquilo foi um erro, e aquilo que a gente falou, não é mágica, esquece e tá tudo certo. Só que agora o cara quer encontrar com os amigos, mas há 10 anos atrás, tem uma hora que essa pessoa, que em tese é errada da história, como foi ela que cometeu o erro lá atrás, ela não aguenta mais. Então, se for para perdoar, né, e entenda assim, é muito legal a gente falar isso. A gente não está falando isso em prol de quem cometeu o pecado, de quem errou. A gente está falando para você. Porque quando a esposa traiu o marido, ela se arrependeu, eles resolveram, e ele resolveu perdoar. Vou colocar entre aspas, porque às vezes não foi um perdão verdadeiro. Todos os dias que ele ressente aquilo, quem está sofrendo é ele. Enquanto ela cometeu um erro, se arrependeu, está tentando ser melhor, e isso ficou no passado, o dele, todos os dias, ele é traído de novo, e aí para ele que vai doer. Então, o perdão, ele não é um ato para o outro, o perdão é um ato para a gente. Sim. Então, perdoe de verdade. Se você quer perdoar e não ficar junto com a pessoa, você tem todo o direito. A gente não está falando aqui, gente, sobre passar a mão na cabeça de ninguém. A gente está falando sobre o que não funciona. Viver preso no passado por causa desse ressentimento. E isso aí que você falou conecta muito com o segundo ponto, que é falta de confiança, é isso? Exatamente. Falta de confiança. A falta de confiança, para mim, o pior é o tanto que ela afasta a conexão do casal. Porque qualquer coisa que você vai fazer, sei lá, tá passando na rua, passa uma mulher bonita, o cara olha, pronto.
Ali já quebrou toda a conexão que eles tinham. Às vezes estava indo para um lugar super legal, para um restaurante, e aí porque ele olhou para o lado, por quê? Porque ela já tem aquela raiz de falta de confiança, porque vem dos traumas anteriores, né? Não liberou perdão, está ali com ressentimento, está trazendo aquela bagagem dela para o relacionamento atual, aí falta confiança e quebra toda a conexão do casal. E é legal a gente pensar um pouquinho como sociedade, né? Como é que as coisas funcionam. A gente carrega muita coisa que não é nossa. Então, assim, você talvez, lá quando você tinha seus 5 anos de idade, sua mãe desconfiou do seu pai que chegou em casa bêbado e naquele momento a sua mãe criou a imagem para você de que homem não presta, de que homem não trai. E aí depois vem a sociedade e reforça aquilo. Homem é tudo igual, você não pode dar brecha, não deixa ele fazer isso, não deixa ele fazer aquilo. Então você às vezes carrega uma falta de confiança, não é nem naquela pessoa, é na instituição casamento, uma falta de confiança no ser humano de forma geral. E você começa a tomar atitudes e ter posturas no seu dia a dia que reforçam isso e ninguém aguenta às vezes do outro lado. Porque uma coisa muito ruim é você quebrar a confiança de alguém. Outra coisa extremamente ruim é desconfiarem de você quando você está sendo leal e fiel. Então, se você carrega questões de falta de confiança que podem ter sido nesse relacionamento, lá no começo, vocês estavam ficando, aí você descobriu que ele estava ficando com você e com outras meninas e não te contou, tá bom? Pode ter acontecido isso. Só que se resolveu seguir em frente, né, não carrega isso com você. Se algum dia sua mãe traiu seu pai traiu sua mãe, a vizinha largou o marido para poder ficar com fulano e você achou que as pessoas traem e não dá para confiar em ninguém, resolva isso, porque senão você vai carregar e vai botar na conta de alguém que às vezes te ama, que é fiel, que é leal, que queria estar do seu lado, e que não tem nada a ver com isso que você viveu. Sim. E aí, algumas soluções para parar com a falta de confiança é justamente, na hora de conversar, estabelecer limites claros. Então, falar até onde eu gostaria que você fosse. Não é impor. Você não pode olhar para ninguém. Não é isso. Porque imposição ninguém gosta e nem é saudável. Mas tem uma conversa saudável e falar assim, pô, amor, quando a gente for para uma festa, eu não queria que você dançasse com fulano e tal. Isso me machuca. Não sei, estou dando um exemplo. Outra coisa que a gente pode fazer para parar com a falta de confiança, estabelecer limites, cumprir promessas. Então, às vezes, o marido vai lá e fala com ela assim, eu prometo que eu não vou fazer tal coisa. Dá um exemplo aí, amor. Prometo que eu não vou... eu não vou... Eu prometo que eu vou te dar satisfação caso eu vou sair do trabalho e for para outro lugar, eu não vou sim te avisar. Vamos dar um exemplo assim. Aí o marido não avisa e ela começa já a ficar desconfiada, se ela tem essa raiz de falta de confiança, né? Então, uma solução legal, gente, toda hora, uma solução legal é, na hora da conversa, estabelecer os limites e cumprir as promessas, né? Se eu falei que eu vou avisar, que eu vou dar satisfação, eu vou dar satisfação, porque assim ela vai confiar mais em mim e a gente não vai ter uma desconexão. Eu queria trazer 2 coisas aqui que eu acho que é o seguinte. A primeira isso pode anotar e eu boto meu nome na reta por isso. Falta de confiança não aumenta, não reduz a chance de você ser traído, enganado, frustrado. Não vai ser porque você desconfiou mais, porque você neurou mais, porque você tentou controlar mais, que o outro vai deixar de fazer ou alguma coisa. Inclusive, pode aumentar a chance de você se frustrar lá na frente. Sim. Então, primeiro ponto, tenha isso como um norte, porque o antídoto para uma traição ou para uma mentira não é falta de confiança. Não é. E a segunda coisa que eu queria trazer, além de tudo que a Ana trouxe sobre a parte A2, é que tenha também a busca A1. Então, tudo que a gente fala aqui, né, é muito legal que, às vezes, a primeira hora que a gente fala isso, passa batido na cabeça das pessoas. Por quê? Porque elas falam, eu não sofro desse mal. Mas é porque,
quando a gente não tem nem consciência de que a gente tem algum trauma, de que tem algo que nos incomoda, quando a gente não tem nem essa clareza, a gente passa batido e não tem o que arrumar. Eu nem vi a sujeira debaixo do tapete, para que eu vou limpar? Agora, a partir do momento que você traz essa consciência de que isso pode ser um problema, estar te afetando, né, vá olhar para isso, sabe? Então, hoje, por exemplo, eu tenho que ter a clareza que não está no meu controle a Ana ser fiel a mim ou não. Isso é uma escolha dela, que eu posso ser o melhor marido, isso está no meu controle. Eu posso ser companheiro, eu posso ter conversas com ela para entender o que ela está sentindo, porque às vezes eu sou um ótimo marido, não quero nem saber como é que ela está sentindo, como é que eu sei que eu sou um ótimo marido? Isso está no meu controle. Só que ainda assim ela pode escolher um outro caminho. E se ela escolher um outro caminho, eu tenho que me resolver comigo. Eu tenho que ter a noção de que isso foi uma falha de caráter dela naquele momento e não de que eu não fui ciumento bastante ou de que eu não sou bom bastante. Então, quando a gente fala de falta de confiança, a gente precisa olhar para dentro, sabe? Poxa, se teve algum caso na sua família que te fez desacreditar do amor, entenda. Você vai repetir esse ciclo ou mudar esse ciclo? E talvez você vai lembrar do seu pai desconfiando da sua mãe, e isso não diminuiu a possibilidade dela largar ele e ficar com outro cara. Não é isso. E esse também linka com o terceiro ponto, que é tudo muito linkado, né? Tudo. Porque é um assunto só. O terceiro ponto que é comparações constantes. Então, é sempre fazer comparações para o bem e para o mal. Uhum. Então, eu tenho um caso de uma amiga, ela perdeu o marido e, obviamente, né, uma dor muito grande e tal, até ela começar a conseguir se relacionar com outras pessoas, demorou. E aí, todo mundo que ela começava a se relacionar, ela comparava com o marido, que já estava falecido. Então, tipo assim, não tinha nem como comparar, né? E eu lembro que eu falei para ela assim, olha, enquanto essa comparação existir, sua vida não vai para frente, porque ele não vai voltar. E a pessoa que está com você, ela nunca vai ser igual, ninguém vai ser igual, ninguém é igual. E ela sempre comparando, até que um dia eu acho que essa ficha caiu para ela, e ela parou de fazer essa comparação. E ela fazia comparação pelas coisas boas que o marido tinha e que os novos relacionamentos não tinham. Mas tem a comparação com coisas ruins também, que era o que você estava falando, que eu trouxe o link. Né? Às vezes compara com traumas passados que teve e aí acha que nunca vai acontecer. E aí a pessoa começa a não se achar merecedora daquilo. Eu fico imaginando o meu caso desse ex-relacionamento, que foi, no final, assim, foi uma merda. Se eu não tivesse me curado, eu nunca ia achar que eu era merecedora de um novo relacionamento. Nunca. Porque eu fui tão machucada que eu poderia pensar, se eu não tivesse curada, nunca mais vou ter um relacionamento feliz na minha vida. E a gente pode entender que isso é um mecanismo de defesa natural nosso, né? Aquela brincadeira de cachorro mordido por cobra tem medo até de linguiça, né? Então, se você teve um relacionamento passado e te causou muita dor, você começa a buscar no seu relacionamento atual sinais de que aquilo vai acontecer de novo. Então, você começa a gerar comparações, você começa a gerar premedições, né? Você vai começando, não. Então, da outra vez que o outro fez isso, aconteceu isso comigo. E aí você começa a comparar. E é o que você falou, serve para o bem ou serve para o mal. E o pior disso tudo é que, ao ficar colocando essa lupa lá no passado, olha, ela tratava minha mãe melhor. Olha, ela gostava mais de estar mais com a minha família. Olha, ela era mais... presente. Vou falar comparação, que às vezes a gente leva para o lado positivo. Nossa, mas a minha ex tinha mais ciúme de mim, então ela me amava mais. É muito comum a gente falar isso, porque a gente está tão acostumado dessa demonstração de amor, que é o ciúme, de você e querer ter aquela posse de mim, quando você conhece alguém, né, e essa pessoa não tem, você fala, ih, ela não me ama tanto. E o que eu estava falando? Essa lupa no passado te faz parar de ver o presente. Essa pessoa nova que você tem tantas qualidades que você não está vendo, porque você está usando a régua do passado. Você está tentando medir o ciúme que ela tinha. Você está tentando medir o carinho que sua mãe. Só que você não está vendo que ela confia em você como ninguém confiava antes. Você não está vendo que ela tem uma segurança e um amor próprio que talvez no passado pessoas que você já esteve não tiveram. E tinha uma dependência emocional sobre o que você entregar. Né? Então,
a gente ficar olhando para o passado, tem coisas maravilhosas na nossa frente e no nosso futuro que a gente não está vendo. E isso que você falou, amor, é exatamente a solução para parar com esse tanto de comparação constante, né? Que é esse nosso terceiro ponto. É justamente valorizar as qualidades da pessoa que está com você agora. Tudo bem, ela não tem aquelas do seu ex que você tanto amava, mas quais que ela tem? Porque outras qualidades incríveis ela vai ter, como você acabou de citar vários exemplos aí. E além de valorizar as qualidades, é focar no presente. O que a gente está fazendo junto? O que a gente pode fazer para melhorar nosso relacionamento? E ser grato. Porque, poxa, né, igual essa amiga que perdeu o marido, quantas outras pessoas Deus mandou para a vida dela e ela só focando no que era ruim e tal, e a gratidão zero. Então, tem uma frase do livro da Rafaela Generoso que eu adoro, que fala, quando mais a gente agradece, mais a graça desce. E às vezes Deus fica mandando graça, mas você não agradece, está lá na ingratidão pura, então a vida vai ficar difícil, meu amor. Não, e assim, se você estiver procurando alguém exatamente igual só a ex, é melhor voltar, ué. Se estava tudo certo e todas são as qualidades perfeitas e tudo, fica lá. E até vou linkar isso com o próximo passo, né, com o próximo risco, que é a estagnação emocional. Muitas vezes a gente está preso nesse passado até por uma questão de a minha ex era maravilhosa, ela só era ciumenta. E aí eu não tenho autorresponsabilidade para saber por que eu fiz de errado, que aquele relacionamento não funcionou. Eu não consigo entender várias outras coisas que não estavam acontecendo naquele relacionamento. Eu só coloco uma solução rápida e simples. Era os ciúmes. Não, foi o momento de vida que a gente estava. Por quê? Porque aí eu não tenho que ter um trabalho de evoluir emocionalmente, de ser o melhor namorado, marido, etc. E aí eu fico parado lá no passado. E aí eu paro de ter essa evolução emocional. E esse é um dos pontos mais importantes desse quarto risco aí, né? A estagnação emocional, porque as pessoas, elas esquecem que o relacionamento, ele é feito de pequenas coisas do dia a dia, né? E se a gente não muda, não evolui, aquela paixão do início do relacionamento, que é muito maravilhosa, uma hora ela vai acabar. E se você não consegue cultivar emocionalmente as coisas, pequenas coisas do dia a dia, vai chegar uma hora que você não vai querer nem ver o pobre do seu marido, vai querer tacar ele pela janela e tchau. E é uma coisa que desde o início do nosso relacionamento a gente priorizou, né, amor? A nossa evolução emocional, porque eu tinha uma bagagem que eu carregava, você tinha outra, de traumas, felicidades, alegrias e inúmeras experiências. Eu fico pensando, como que duas pessoas completamente diferentes vão se juntar suas bagagens para fazer uma malinha só, sendo que cada uma traz coisas completamente diferentes, valores alinhados, no nosso caso, que bom, mas muita coisa diferente, muitos traumas diferentes, né, que a gente ia juntar ali. Se a gente não buscasse um caminho de evolução e ficasse estagnado naquele dia zero que a gente começou a namorar, onde a gente ia ter chegado? Em lugar nenhum. Talvez a gente já teria terminado. Porque tinha muitas questões que a gente divergia, ou que a gente estava preso no passado, ou que a gente estava com feridas emocionais muito abertas. E a gente ter procurado esse caminho de evolução emocional, principalmente, foi o que nos trouxe até aqui, né? Ao para dois terem um. E prova de que esse risco é verdadeiro, tem certeza que não aconteceu com quem está assistindo, assim, mas pode ser que aconteceu perto de você. Aquela repetição. Tem pessoas que não buscam uma evolução emocional e você pode ver, elas sempre terminam os relacionamentos pelos mesmos motivos, ela troca a pessoa, mas a coisa se repete. Por quê? Porque ela acha que o problema está todo fora. Então ela tem um tipo de namorado ou de namorada, aquilo não dá certo por um motivo. Aí ela troca o tipo de namorada, aquilo continua não dá certo pelo mesmo motivo. Por quê? Porque não tem uma busca por evolução, sabe? Não tem uma busca por entender onde eu erro, onde eu preciso melhorar, onde eu preciso evoluir. Não, tem uma fuga de ali não funcionou, ali é o problema, eu vou achar outra diferente. E essa questão de busca e fuga, a gente já falou bastante, é muito diferente quando você está buscando algo ou quando você está fugindo de outra coisa. Lembrei de uma coisa aqui que a gente aprendeu com Paulo Vieira e Camila Vieira, que é sobre empilhamento de memórias positivas. Então, quando a gente vem com essa bagagem
de traumas e tudo, que a gente carrega pela vida inteira, e a gente vai começar um novo relacionamento que a gente quer muito que dê certo, um casamento, o tanto que é importante a gente criar novas memórias positivas, que elas vão sendo empilhadas no nosso cérebro, na nossa mente, e as memórias ruins vão sendo empurradas lá para baixo. E aí a solução para a gente afastar essa estagnação emocional é justamente a gente procurar o parceiro para criar memórias novas, né? Então, o que a gente pode criar de memória nova? É um dia fazer amor, ir lá, vai transar, colocar as red lights, que é o que a gente adora fazer. Quem não sabe o que são as red lights, corre no nosso Para Dois Serem Um para saber o que é lá no Instagram. Coisas que a gente faz para dar uma apimentada, uma coisa que a gente faz para... vamos passar um dia numa cabana diferente, passar um fim de semana em algum lugar. Coisas que vão alimentando, criando novas memórias para que a gente não fique nessa estagnação emocional a vida inteira. Então, até para a gente poder, depois já seguir para o próximo ponto, é assim. Você não depende do seu parceiro para buscar evolução emocional. Porque a gente também está cansado de ver gente usar o parceiro como muleta. A gente tem que viver a nossa vida de forma a evoluir todos os dias como ser humano. Autoconhecimento, inteligência emocional, o nosso desenvolvimento. Essa tem que ser a nossa busca constante. E você vai buscar na vida alguém que ou esteja na mesma busca, ou que se inspire pela sua busca para buscar evolução emocional também. Sim. Porque vai ser o seguinte, ou você vai puxar ele para cima ou ele vai te puxar para baixo. Porque o que a gente vê muitos casais, muitas alunas, muitas seguidoras, é que assim, eu queria muito fazer esse curso, mas ele nunca toparia. Eu queria muito fazer essa terapia, mas ele nunca toparia. Então você não quer. Na verdade, assim, você está usando ele como muleta para você ficar estagnado emocionalmente e não está buscando esse caminho. Então, como tudo, comece por você. Se você hoje está solteiro e está assistindo isso aqui porque você quer que seus próximos relacionamentos sejam diferentes, você vai ser uma pessoa diferente no seu próximo relacionamento? Porque é isso que a gente não para. Você está solteiro aí e você é a mesma pessoa que no relacionamento passado deu tudo errado. O que você está buscando para evoluir? Seja nas suas atitudes, nas suas palavras, no seu comportamento, seja na sua forma de escolher parceiro. Se você não está evoluindo como é que você vai evoluir como casal depois? Inclusive, eu acho legal falar que esse termo relacionamentos tóxicos, né, tá muito na moda, tem muita gente falando sobre isso, e relacionamento tóxico acontece mesmo. Eu passei por um relacionamento tóxico, abusivo, mas eu também era uma pessoa tóxica, eu também era uma pessoa abusiva. É claro, gente, que num relacionamento desse tem sempre um que sofreu mais, que o abuso foi maior, não sei o quê, mas só aconteceu porque tinha ressonância com você. O velcro colou. Porque nenhuma pessoa no relacionamento é abusiva sozinho. Porque o outro é abusivo comigo se eu permito. Então, faltou em mim autoestima, autoconfiança, autoamor, autovalor. Se eu não consigo enxergar as minhas qualidades, eu não consigo me posicionar no relacionamento, não vou nem falar me impor, eu não gosto dessa palavra, mas realmente eu não consigo me posicionar para colocar os limites, para que aquela relação não me atravesse, não acabe comigo, como já aconteceu com várias pessoas. E eu gosto de falar também para mulheres, e você, criatura, mulher, isso não é machismo que eu vou falar, mas eu acho que é muito mais fácil e é muito mais comum partir da mulher esse amadurecimento, essa busca de evolução emocional, sabe? Nós, mulheres, somos mais abertas a isso. Os homens, normalmente, são mais fechados. Não estou falando que é uma regra, mas é muito mais comum a gente ver a mulher dar o primeiro passo e depois, com a inspiração, ela traz o parceiro. Inclusive, foi assim que aconteceu com a gente, né, amor? Só que, você viu que a Ana falou, não dá a primeira palavra, não deu o primeiro achismo, deu o primeiro passo. Então, são atitudes que vão inspirar o seu parceiro a seguir essa busca junto com você. Não vai ser encheção de saco, não vai ser ferrinho de dentista, não vai ser falar na cabeça dele, vai ser você ter atitudes. E aí, um negócio que você sempre reclamava, você não reclama mais. Um negócio que você explodia, você não explode mais. Isso inspira, sabe? E se aquela pessoa te ama, né? Essa evolução emocional começa a distanciar vocês. E um momento ele vai falar assim, ou eu vou atrás dela ou eu vou ficar sem ela. E aí ele vai querer buscar para evoluir também, porque ele não vai querer ser o mimado da história, onde ele briga e você fala,
entendo, mas eu não vou entrar nessa briga junto com você, é constrangedor. É constrangedor. E quando a gente fala de dar o primeiro passo, é dar o primeiro passo, ação. Isso é o que eu tô E não falando. ficar só falando na cabeça, né? Foi o que eu disse. Sim, porque o ficar falando, ainda mais na cabeça de homem, não funciona, nunca funcionou na história. Então, você só vai conseguir trazer o seu parceiro para evoluir junto com você através da inspiração. Mas não funciona simplesmente porque é hipocrisia. Você continua sendo a mesma pessoa e está querendo que o outro mude. Você fala com ele que ele tem que, só que você não mudou. Não cola, sabe? Quando as pessoas já viraram para você e falaram assim, você tem que fazer o curso do fulano, que o curso dele é bom demais, te deixa rico. Aí você olha para a pessoa e fala, você tá rica? Não, então você fica rico, que você me convence a comprar o curso do fulano. Exatamente. Então, mude você, que isso fala muito mais do que muitas palavras. E aí, o que eu queria trazer aqui? Ó? A gente já falou sobre ficar remoendo o passado, sobre a falta de confiança, sobre a comparação, sobre não evoluir. E aí, me conta assim, a gente está vivendo uma história que a gente já sabe o final, porque não tem nada novo. A gente está vivendo uma história. Então, assim, quando a gente está falando de reviver o passado, quando a gente está falando sobre fazer comparações, quando a gente está falando sobre tudo isso, a gente está vivendo uma história que a gente já sabe o final. E uma história que você já sabe o final, no caso, não é um final feliz. Porque todos os seus últimos relacionamentos terminaram como? Mal. Então, você não vai se entregar de verdade para aquele relacionamento. Você já sabe como aquilo vai dar. Porque você tá vivendo algo exatamente como você já viveu. Às vezes muda o nome do personagem, às vezes muda o cenário em que algo foi demonstrado e efetivado. Só que, na prática, você já não confia tanto que aquilo ali vai para frente. Então, você nunca vai se entregar. Então, o quinto ponto que a gente gostaria de trazer sobre os riscos de viver no passado é essa falta de comprometimento. Você não está no presente. Se você não está no presente, como é que você vai se comprometer com ele? E é foda, porque quando você não está no presente, no caso do relacionamento, você não consegue fazer planos futuros, você não consegue entender o que está acontecendo, o que pode mudar, o que pode melhorar, porque é só o passado. É a mesma coisa daquela mulher que fala assim, eu tenho dedo podre. Não adianta, tem dedo podre, para a minha vida inteira só me relacionei com um homem que não deu em nada. Mas ela passa a acreditar naquilo e aí, às vezes, um próximo relacionamento que ia ser muito legal, ela está presa nessa crença que ela enfiou na cabeça dela e nunca mais tirou. E o próximo relacionamento, o cara pode ser maravilhoso, que ela vai enxergar como dedo podre. E aí ela não consegue fazer planos. E é tão legal o comprometimento, no nosso caso, né, amor? Acho tão legal porque a gente tem sonhos em comum. Então, a gente se compromete em fazer determinadas coisas para alcançar aquele sonho em comum. E se um ou outro está desviando da rota, a gente relembra um para o outro quem a gente é e qual que é o nosso plano para que a gente volte para a rota. A gente vê essa falta de comprometimento, né, justamente no discurso das pessoas quando começam novos relacionamentos. A gente vê pessoas passando anos, às vezes, em uma relação, esperando para ver se não vai ser igual. Então, ela já tem um monte de certezas sobre, eu sei, no começo é assim, depois muda. Essa pessoa é assim, mas depois ela não vai ser mais. A gente tem um monte de certeza. A gente sabe como é que vai ser. E a gente fica esperando para ver aquilo. Só que aí vira uma profecia autorrealizável. Você começa a criar cenários e a pessoa está assim, há 10 anos juntos. Aí acontece algo, viu? Por isso que eu não casei. Porque ela, viu, é igual fulano. Só que ela nunca esteve presente e comprometido com aquilo. Porque ela estava totalmente amarrada lá no passado. E eu acho que essa falta de comprometimento começa nas coisas básicas do dia a dia, né? Vamos supor, fazer a compra da casa. Que tal delegar para quem tem mais habilidade uma coisa, para quem tem menos outra? Lá em casa, por exemplo, né? Mo, você faz o açougue, que você entende mais de carne. Eu faço o hortifruti, sacolão, porque eu entendo mais de verdura, não sei o quê. Então, cada um tem a sua função e pronto. É o comprometimento. Se o Vini não pediu carne, vai ficar sem carne. Porque faltou com comprometimento. Então, eu acho que é bem nas pequenas coisas do dia. Eu dei esse exemplo só porque vem na minha cabeça, mas é que eu acho que, às vezes, quando a gente fala de comprometimento, as pessoas pensam em grandes coisas. Mas a falta de comprometimento é
acontece principalmente no dia a dia, né? Nas coisinhas. Tem gente que a gente conversa com as pessoas e ela tá dentro de um relacionamento totalmente armada. Então ela compra uma viagem, mas já pensando assim, caso a gente termine, como é que eu vou fazer? Ela vai fazer um negócio para caso não dê certo, ela vai fazer. Por quê? Porque ela não está entregue naquilo. E eu entendo você ter um processo de maturação daquilo, de você conhecer melhor, de você se entender melhor. Só que não dá para viver, né, morno um relacionamento. Ou você vai ter que tomar uma decisão de ou você vai estar ali, ou você não vai estar ali. Não dá para você ficar nesse meio termo. Então, você conheceu alguém, aquela pessoa tocou seu coração, você entende que ele tem um potencial para o relacionamento, cuidado para você não estar preso no passado, e aí esse relacionamento não vai dar certo, não é porque ele nunca daria certo, mas é porque faltou você naquele relacionamento. Sim. Falta você se entregar, se comprometer e estar presente. E o sexto ponto, meu amor? O sexto risco. O sexto risco, né? A gente fala demais dele. Até parece que é um clichê, mas é o que mais acontece, né? É porque quando a gente fala de ser humano, né, de forma geral, não tem como a gente não falar sobre comunicação. Porque as pessoas não entendem que comunicação ela é muito mais ampla do que falar, né? Ela envolve mais de uma pessoa, ela envolve tudo aquilo que a gente já falou de bagagem, de crenças, ela envolve a diferença entre o que você fala e o que o outro entende, o que ela faz com o que ela entende. Tudo isso faz parte da comunicação. E se a gente não tem essa clareza, a gente pode pecar em certos fatores relacionados à comunicação que vão custar nosso relacionamento. Então, se eu não tenho uma intimidade com a Ana, para inclusive entender algumas das bagagens que ela traz, algumas das crenças que ela traz, eu não vou ter o cuidado de comunicar certas coisas da forma correta, e esse mal entendimento, ele vai alimentar o ressentimento, porque eu vou abrir brecha para ela sentir de novo algo que já doeu nela. Vai alimentar a falta de confiança, porque algum trauma, algo que ela estava carregando vai ser despertado por essa falha nessa comunicação. Mas acho importante falar, amor, que não é sobre pisar em ovos. Não. Né? Porque relacionamento tem que pisar em ovos é um inferno. Não é só pisar em ovos. Se eu tô vendo que o meu parceiro tá naquela busca de evolução, eu conheço os traumas dele, eu sei que ele tem toda essa bagagem e tal, coisas que ele precisa evoluir, que ele precisa melhorar, mas eu tô vendo que ele tá na busca, que ele tá no processo, e ainda assim eu vou lá e enfio a agulha no machucado dele, aí eu tô querendo realmente acabar com ele. Ao contrário, o que eu posso fazer? Eu tô vendo que ele tá na busca, eu sei que determinada palavra que eu falar, determinada coisa que eu vou falar, vai ativar um gatilho das memórias antigas que ele tem, que vão vir à tona e que vai ser horrível. Então, é só encontrar uma forma melhor de falar enquanto ele está no processo de se curar, sabe? Não é só pisar em ovos. Esse é o conceito real de intimidade, sabe? Eu quero que dê certo junto com a Ana. O que eu posso verbalizar? O que eu posso trazer para a mesa? Sobre mim, não vou nem falar dela agora. Para que ela entenda melhor algumas reações, algumas ações, alguns sentimentos meus. Então pensa o caso da Ana que ela falou. Você chegar com transparência e falar assim, olha, eu acabei de passar por um negócio muito difícil numa relação. E isso pode me deixar um pouco desconfiada com algumas coisas. E eu não quero, porque isso não é culpa sua, mas eu quero que você entenda que se eu tiver alguma reação, eu estou num processo de cura, eu estou num processo de evolução. E a mesma coisa do meu lado. Comunicar, falar assim, olha, para mim é novo. Tá conhecendo uma pessoa que tem um filho, que tem um relacionamento com o pai. E eu sou inseguro, eu tenho medo de abandono, eu tenho um medo de ser traído. Então, pode ser que em algum momento
isso me afete, mas eu quero que a gente converse sobre isso e não quero que você já olhe e fale, bebezão mimado, que não aceita. Eu avisei desde o começo que eu era amiga do pai do cara. Não. Isso é comunicação. É a gente criar uma intimidade para que a gente possa ser honesto, para que a gente possa ser transparente, inclusive para a gente poder se explicar melhor. Uhum. Porque o outro não é obrigado a entender por que você reagiu de uma forma, por que você reagiu de outra, por que doeu mais, por que doeu menos. Porque nós somos diferentes. E o que acontece na maioria dos relacionamentos? Algo que me destrói e que me dói muito, para a Ana não é nada. Se a gente não tem uma comunicação para que a gente possa se entender sobre isso, ela vai ficar fazendo nada e eu vou ficar machucando muito. E essa combinação, no longo prazo, ela é cruel, comigo e com ela. Porque eu vou sentir muita dor e ela vai receber muita cobrança por algo que para ela não é nada. E vice-versa. Eu vou até dar um exemplo íntimo nosso. Ai. Não, é mais meu do que seu até. Eu sempre fui... Eu era, né? Que hoje eu sou mais menininha, mas eu era muito machona, vambora, vamos fazer, muito objetiva, não sei o quê, uma energia masculina lá no talo. E cada vez mais eu venho trabalhando minha energia feminina, voltando para a essência e tal. E lá atrás, com todos os meus ex-relacionamentos e no início do relacionamento com o Vini, às vezes o Vini trazia alguma dor, alguma queixa, alguma questão, e eu, pelo amor de Deus. Tipo assim, eu ignorava a dor do outro. O outro estava me comunicando uma dor e eu ignorava assim solenemente. Era quase que assim, pelo amor de Deus, né, meu filho? Levanta e vambora. E é isso que o Vini está falando, né? Às vezes era algo que vinha das crenças, da bagagem toda, e eu ignorava. Mas imagina 7 anos depois que a gente está casado, imagina se isso vai acontecendo, uma hora o outro desiste de mim. Falo, gente, eu não posso comunicar nada com ela, porque já vira gatilho, já vira não sei o quê. Não dá, né? Não funciona, né? E a gente precisa criar essa abertura. Porque muitas vezes a gente está preocupado em criar o diálogo. E às vezes começa por criar uma abertura. Começa justamente por abrir a porta para ouvir. Porque tudo na vida é recíproco. Se você quer ser ouvido, começa ouvindo. Começa abrindo um espaço para o seu marido, que talvez é mais cabeça dura, ou ele talvez é mais bronco, expor de forma segura o que ele está sentindo. O quanto ele fica incomodado quando você desconfia que ele foi no futebol. O quanto ele fica incomodado quando você fala que ele não te dá atenção. Porque na cabeça dele ele fala assim, cara, eu trabalho o dia inteiro para poder dar tudo de melhor para ela. E ela fala que eu não dou atenção. A gente vai entrar nas linguagens do amor, ele está te entregando um ato de serviço, ele está falando, olha, vem aqui em casa, te encho de beijo, te quero o tempo inteiro. E você estava querendo, era um tempo de qualidade. E aí, mas como é que a gente vai descobrir isso? Com intimidade. Com intimidade na conversa, no diálogo, na comunicação, sabe? A comunicação, ela é uma intimidade. A gente vê casais com anos de casado que não têm intimidade para conversar. Onde as conversas são sempre com filtros, um monte de eu queria dizer isso, mas eu vou dizer isso para contornar, porque aí depois ele vai entender aquilo. E, na boa, isso destrói relacionamento. Sim. Porque as coisas ocultas debaixo do tapete, tudo aquilo que a gente falou antes, o ressentimento, a falta de confiança, isso vai ficando ali debaixo do tapete, e o que as pessoas não sabem às vezes é que as coisas que estão debaixo do tapete, elas crescem, elas não somem. Elas vão se alimentando ali com outras coisas que vão entrando ali, e o dia que você vai dar de frente com aquilo virou um monstro. E aí o que é muito cruel? Às vezes, quando você colocou debaixo do tapete, era pequenininho. Quando ela virou um monstro, você vai julgar na pessoa um monstro. E aí algo que poderia ter sido resolvido com um combinado, com um gesto de amor, com uma conversa, agora pode ser motivo de separação. Exatamente.
Fechamos os 6 riscos, meu amor? Fechamos com os 6 soluções. E é isso importante falar que as soluções que a gente deu aqui, né, gente? Cada relacionamento é único e cada um vive determinadas situações. Então, não é o que a gente está falando vai funcionar para todos. Mas eu acredito que seja um norte e que se você aplicar, a sua experiência vai ser muito mais positiva. E tudo que a gente for falar aqui é um convite para reflexão. Então, é um convite para você olhar para você, seu papel, como que você está cuidando de você, da sua evolução emocional, e você buscar as suas respostas a 2. Não é para ser uma receita de bolo, mas existem caminhos que você pode encurtar, como, por exemplo, de olhar para você em vez de ficar apontando só o dedo para o outro, que vai sempre te ajudar a encontrar mais fácil uma solução. E para encerrar... Sim, senhor. Agora temos o nosso quadro maravilhoso. Vamos falar de masculinidade. A gente vai refletir. Perguntinhas que fazem a gente refletir um pouco sobre o papel do homem. E como a gente sempre gosta de explicar, por que falar sobre o papel do homem? Porque tem mais cabeça dura, é mais difícil de estar aqui. E a gente acha tanto que o homem precisa se entender mais, entender que ele carrega coisas que não são deles e tudo, mas também quem se relaciona com o homem precisa entender de onde ele vem, de onde ele parte. Né? Então, qual é a pergunta de hoje? E homens são mais difíceis de expor as emoções, né? Então, isso aqui é um convite. É sempre assim, ó, eu tiro a cartinha na sorte, leio e o Vini responde. A gente responde. A gente responde. Então vai. Por que certos atributos costumam ser mais associados aos homens, determinação, por exemplo, e outros às mulheres, delicadeza, por exemplo? Bom, eu acho que, eu não sei... essas perguntas não têm contexto, né? Eu acho que tem atributos que são mais da energia masculina, vou falar dessa forma, e mais da energia feminina. Via de regra, homem tem mais energia masculina, mulher tem mais energia feminina. Há casos onde isso não é verdade, como por exemplo, a Ana estava dando um exemplo onde ela tinha energia masculina muito mais forte. Tenho, né? Até hoje, mas e mais controlado. Eu também tenho uma energia feminina muito alta. Só que eu acho que existe uma questão genética, biológica, existe uma questão social, das demandas da sociedade, mas eu acho que tem uma parte mais genética mesmo, né? A mãe tem que ficar mais tempo com a cria, lambendo a cria ali, e o homem precisa prover, precisa trazer. Estou voltando para as cavernas, tá, gente? Não estou falando de hoje em dia na sociedade. Mas isso acaba se carregando. Historicamente, né? Historicamente. Então, onde que eu acho que isso vira um problema? Quando a gente coloca isso como regra. Eu não acho que é regra, né? E por mais que uma mulher possa ter de forma orgânica uma delicadeza mais aflorada que a do homem, isso não impede o homem de buscar evoluir na sua delicadeza. Isso não impede o homem de ser mega delicado. E o mesmo se aplica para as características que são mais masculinas e que as mulheres gostariam de desenvolver ou de ser muito... Inclusive, quase tudo que elas escolhem desenvolver, elas ficam melhor do que os homens, né? Mas, assim, fora isso, o que eu acho tem, sim, algumas predisposições, minha opinião. Eu acho que existe uma questão biológica, eu acho que depois existe uma questão social, e o errado é colocar isso como uma verdade absoluta, na minha opinião. Eu concordo com o que você falou, amor, e o erro é colocar isso como uma regra, porque no meu caso, por exemplo, eu sou muito determinada, sempre fui. Mesmo antes com energia masculina muito alta e agora com energia mais equilibrada. Continuo sendo muito determinada. Né? Então, se a gente fosse colocar assim, é uma característica masculina, as mulheres nem chegariam aonde chegaram hoje, né? Profissionalmente, principalmente, por falta de determinação. Inclusive, eu não concordo com essa carta no sentido de... Eu acho que a delicadeza é sim, uma característica muito mais feminina, mas eu não acho que a determinação é uma característica muito mais masculina. Eu também eu não acho que eles escolheram mal a opção que eles deram. Talvez eles colocaram, por exemplo, determinação, mas poderia ser outra, eu acho. Se eles tivessem colocado alguma outra mais relacionado à força, mais relacionado, sei lá, não vou nem conseguir pensar, mas talvez faria mais sentido. Mas a delicadeza é uma característica que eu acho que é muito mais feminina. Sim. Mas que
eu conheço muitos homens muito mais delicados que muitas mulheres, e eu conheço mulheres que se nasceram com delicadeza, deixaram na maternidade, nunca saíram com ela de lá. Por quê? Porque na vida é assim. Nada que a gente não alimenta e treina não desenvolve, né? Lá em Carlos Chagas, o povo, quando eu era, né, muito marcha, anos atrás, lá em Carlos Chagas, minha cidade, o povo falava assim, Maria, delicada igual coice de mula. Exatamente, delicado igual um coice de mula. Eu já vivi um pedaço dessa fase, faz parte. Mas passou. Não. Por quê? Porque você escolheu alimentar um outro lado. Então, assim, eu acho que a gente vai ter predisposições, a gente vai ter facilidade com algumas coisas, mas isso tem que servir apenas como um ponto de partida, né? E não como uma muleta para a gente se justificar. Ah, mas eu sou homem, eu nunca vou ser delicado. Ah, mas eu sou mulher, eu nunca vou ser não sei o quê. Cara, o que você quiser, vai atrás e faça. Eu escolhi parar de dar coice. A verdade é essa. Então é isso, gente. Muito obrigada. Né? Bem-vindo. Foi muito bom estar aqui com vocês em mais um episódio. E aí, toda vez que a gente se despede, a gente dá um beijinho, né, amor? A gente tá um pouquinho longe, mas nós vamos dar uma esticada. Nós vamos dar um jeito de dar um beijinho. Deixe sua curtida, deixe seu comentário. Manda esse podcast para alguém que você acha que pode mudar a vida dessa pessoa. E segue a gente lá no Para Dois Serem. Beijo e até o próximo episódio.